Então, amigos, estamos de volta com mais um vídeo no canal, mais uma história. Lembrando e deixando bem claro que as histórias que eu conto aqui no canal não são minhas, são apenas interpretações de histórias reais que meus próprios seguidores me mandam pelo direct do meu Instagram. E muitas das vezes são histórias baseadas em fatos reais. E se você também quiser ter a sua história contada aqui no canal, sua história por Fanny Neres, basta me enviar um direct no meu Instagram ou me mandar um e-mail que eu vou deixar aqui no box de informação, tá bom? Então vamos deixar de enrolação e cola comigo nesse vídeo que é sucesso! Quando eu estava no 6º ano, eu conheci uma garota chamada Bianca. De cara a gente se gostou e ficamos super amigas, e a gente estudava na mesma sala. Até que um dia, a Bianca começou a fazer amizade com outra menina de outra turma. E ela sabia muito bem que eu não gostava dessa menina, mas mesmo assim, ela ficou muito amiga dessa menina. E eu percebia que ela fazia de pirraça só para me deixar triste mesmo. E enfim, ela acabou me deixando de lado e ficando mais tempo com essa menina da outra turma. Até que um dia elas se desentenderam e a Bianca voltou a falar comigo. Mas no 8º ano, a história se repetiu. Todo ano, Bianca me trocava por outra menina que ela conhecia, por outra menina de outra turma. Muitas vezes chegava novata e ela acabava fazendo amizade com as novatas e acabava me deixando de lado. E eu ficava muito chateada com isso. E ela ficava falando mal de mim para todo mundo da escola. E quando voltava a falar comigo, eu ficava dizendo que eu era feia, que eu era desarrumada. E falava isso para todo mundo. Falava na minha cara que eu deveria me arrumar mais, pois ela tinha vergonha de andar comigo. E nessas idas e vindas, quando ela voltou a falar comigo, eu acabei confessando para ela que eu tava afim de um garoto, que eu tava gostando de um garoto. E sabe o que ela disse, gente? Ela falou que finalmente eu estava gostando de alguém, porque dessa forma eu iria mostrar que eu não era sapatão. Isso mesmo. Ela falou que achava que eu era sapatão, porque ela sentia que eu era afim dela, que eu gostava dela e tal. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, da onde essa menina tirou isso? Então, passado um tempo, eu percebi que eu não gostava muito desse garoto, eu era muito novinha também, e eu não queria nada sério com ele. Então acabou que eu não quis continuar namorando com ele. Foi aí que minha vida virou um inferno. Ela começou a falar pra todo mundo que eu era sapatão, que ela sabia, que no fundo ela tava desconfiando, que ela ficou feliz no começo, porque achou que eu não era, mas depois que ela viu que eu terminei com um garoto, ela viu que eu realmente era sapatão e ficou falando isso pra todo mundo. Foi nesse dia que eu não aguentei e eu mesma deixei de falar com ela. Então foi no 1º ano do ensino médio que eu resolvi mudar. A gente não estava mais se falando, então não tinha mais aquela influência pesada dela na minha vida. Então eu comecei a me sentir mais leve e com mais vontade de me arrumar, de me produzir. Eu passei a andar mais arrumadinha, mais bonitinha. E ela sempre falando mal de mim, sempre me picando e tal. Então nas férias, nós decidimos voltar a nos falar. A gente se entendeu, ela pediu desculpas e eu gostava muito dela. Ela fazia as coisas ruins comigo, ela me tratava mal, mas no fundo eu gostava dela, eu queria a amizade dela. Então eu voltei a falar com ela. Mas ela, gente, não mudou absolutamente nada. Ela continuava uma cobra, ela continuava falsa, ela continuava a mesma de sempre, não mudou nada. Eu percebi que continuava a mesma burra de sempre, a mesma boba de sempre, para acreditar que uma pessoa daquela iria mudar, né? E com o tempo, ela conheceu uma outra menina, como sempre a mania dela, né? Ela conheceu outra menina chamada Júlia. Mas o problema é que ela sempre me deixava de lado. Ela ficou muito amiga da Júlia, mas continuava falando comigo. Só que a Bianca fazia de tudo para eu me sentir mal perto delas. E ela conseguia, eu me sentia muito mal quando elas duas estavam juntas, eu me sentia muito mal com elas. Vocês acreditam que a Bianca pegava meu celular escondido, sem minha permissão, pegava os contatinhos, meus contatinhos de garotos que eu já tinha ficado, que eu estava ficando, passava para o celular dela e para ficar com os garotos também, para conhecer eles, para ficar com os mesmos garotos que eu ficava. Meu Deus, hoje eu contando essa história aqui, eu percebo o quanto ela era abusiva, o quanto eu estava numa amizade abusiva, numa amizade tóxica. Um dia a Bianca conheceu um garoto, eles estavam se conhecendo melhor. E eles estavam querendo marcar o encontro. Até que quando ela conseguiu marcar o encontro, o garoto falou que ela precisava levar uma amiga dela também para ficar com o amigo dele, que ele ia levar o amigo dele e para o amigo não ficar segurando vela, ele queria que ela levasse uma amiga.
Então, quando chegou o dia do encontro deles, ela veio me falar isso. E ela me disse que queria que eu fosse com ela pra ficar com um amigo dele. E eu falei pra ela que eu não conhecia o garoto, que eu não queria ficar. E implorou pra eu ir com ela. Praticamente, ela não implorou. Praticamente, ela me obrigou a ir. E, gente, eu era tão boba, mas tão boba, que ela conseguia fazer a minha cabeça, me manipular. E eu acabei indo também. Eu era muito bobinha, eu queria a amizade dela, eu só tinha ela de amiga. E acabei indo. Quando eu cheguei lá, a gente se conheceu e tal, ela foi pra um canto e eu fiquei lá com ele conversando. E esse garoto começou a me beijar, assim, do nada, sabe? Começou a querer tocar em mim, começou a me apalpar, a me apertar. E eu já comecei a ficar nervosa, já fiquei empurrando ele, dizendo para, pedindo pra ele parar. E ele não parava. E ele com mais insistência, mais insistência. Nossa, gente, nessa hora eu fiquei desesperada. Eu pensei que ia acontecer algo pior comigo, porque ele tava muito determinado naquilo, sabe? Ele não parava, eu dizia pra ele parar. Até que eu falei pra ele que eu ia gritar. Se ele não me soltasse, eu ia gritar. E nessa hora ele ficou muito zangado, sem mentira nenhuma. Ele me empurrou, quase que eu caio pra trás. E ele começou a gritar comigo, começou a dizer: ah, sua amiga falou que você não era mais de nada, que você podia fazer tudo comigo, que eu quisesse com você, que você não era mais de nada. Hã? Gente, eu fiquei. Quando ele falou isso, o meu chão se abriu. Eu pude esperar tudo da Bianca, menos isso. Eu não esperava ela fazer isso comigo. Real mesmo, gente. Então, nessa hora eu fiquei com muita raiva. Eu comecei a chorar. Então, eu falei pra ele que era mentira dela, que ela era uma mentirosa, que eu só tava ali ficando com ele porque ela praticamente me obrigou a ficar com ele só pra você não ficar segurando vela. Então, nessa hora eu saí, fui embora, gente. Nem esperei ela. E eu fiquei muito traumatizada com isso. Eu fiquei pensando como é que ela pôde fazer isso comigo, como ela pôde inventar uma mentira dessa, em tempo do rapaz fazer uma coisa pior comigo, e como eu pude ser tão burra de cair, sabe? De ser manipulada da forma que ela me manipulava. Então, eu tava decidida. Pra mim, isso foi a gota d'água. Então, eu tava decidida a não falar mais com ela. Só que eu fiquei pensando que ela me fez muita coisa ruim, ela me fez passar muita raiva, ela me fez passar muita humilhação. Então eu queria me vingar dela, eu tava decidida, eu preciso me vingar dela, eu preciso fazer algo pra ela sentir na pele o que eu sempre senti. Então eu continuei sendo amiga dela. Na verdade, eu tava fingindo que era amiga dela. Então, no outro dia, chegou na escola, como se nada tivesse acontecido, continuava lá falando com a Júlia, e quando ela sentia vontade, quando ela queria, ela vinha falar comigo, e eu fingia que nada tinha acontecido, só que no fundo eu já estava maquinando na minha cabeça, procurando uma estratégia para me vingar de alguma forma dela. Com o tempo, ela acabou não ficando mais com esse garoto, e ela conheceu outro menino chamado Henrique. Eles começaram a namorar. Ela era riada os 4 pneus por esse Henrique. Fazia tudo por ele. Nossa, tava muito apaixonada. Vinha conversar comigo, pedia conselho amoroso, tudo porque a Júlia não sabia, né? Era meio perturbadinha da cabeça essa Júlia. E ela vinha conversar comigo e eu lá toda feliz por ela. Ai, amiga, que bom que você arrumou esse namorado. Você tá tão feliz, né? Que bom. Quem sabe você amadurece mais. Então toda hora eu soltava umas picadas nela também, né? E ela toda boba, toda apaixonada. E eu, quem sabe você amadurece mais essa sua cabecinha. E começava a rir e dizia: tô brincando, amiga, tô brincando. Então tava tudo tranquilo, tudo bem. Não durou nem um mês, gente, esse namoro. O próprio garoto, o tal do Henrique, terminou com ela. Terminou com ela. Essa menina ficou arrasada, só sabia chorar. Quase que entra em depressão, que disse que foi o primeiro amor dela, que ela gostava muito dele e tal, não queria mais ir pra escola, me chamava pra ir na casa dela pra conversar com ela, pra dar conselho e tal. E foi nessa hora que eu vi que realmente ela gostava dele. Então teve um dia que eu tava no Tinder e eu encontrei ele. E ele me chamou pra conversar. Papo vai, papo vem. Comecei a perceber que ele estava interessado em mim. Então foi aí que eu vi a oportunidade perfeita de me vingar da Bianca. Então, o que aconteceu? A gente começou a conversar, eu comecei a dar a entender que estava afim dele e tal, e a gente marcou de se encontrar. Só que eu pedi para ele me esperar em frente à minha escola, só para Bianca ver a gente saindo junto. Dito e feito. Ele chegou lá, na minha escola, na frente,
Na hora que eu tava saindo com ela, corri pra ele, a gente se beijou. Essa menina ficou louca. Ela ficou... Gente, juro, só faltou sair fumaça das ventas dela. Ela ficou louca. Foi aí que ela teve motivo mesmo, real, pra falar mal de mim, viu? Porque quando ela falava mal de mim, ela não tinha motivos. Ela não tinha. Então foi aí que ela teve motivos de falar mal de mim, real mesmo. Mas eu nem ligava, eu não tava nem aí pra ela. Só fiquei com ele mesmo esse dia. Não quis, não retornei mais a ligação dele, acabei bloqueando ele de tudo, porque eu só queria ele pra isso mesmo, sabe? Eu só queria pra fazer raiva pra ela. Então acabou que eu não fiz mais questão dele, não quis mais falar com ele, bloqueei ele de tudo. E não continuei com ele, não continuei ficando com ele. Passado o tempo, eu passei de ano, ela acabou reprovando, acabou repetindo de ano. E hoje, gente, eu tenho amizades maravilhosas que me tratam bem até hoje. Me respeitam, me colocam pra cima, não me humilham. E eu tô muito feliz por isso, por eu ter me livrado da amizade dela, porque a amizade dela era muito abusiva, era muito tóxica. Ela conseguia fazer a minha cabeça, ela conseguia me manipular. E eu era muito bobinha. Hoje eu não sou mais assim. Eu observo os sinais, já observo que tipo de amizade é essa pessoa. Porque se essa pessoa for uma pessoa abusiva, eu já não quero, eu já quero distância, porque eu tenho muito trauma disso. Me arrependo do que eu fiz, porque eu acho que assim, que o que eu deveria ter feito era ter cortado o vínculo com ela e não ter agido dessa forma de má fé. Porque, embora ela tenha feito muito mal pra mim, mas eu penso assim, gente, que a gente também não precisa fazer o mal pra outra pessoa, né? Eu não precisava fazer isso. Eu só bastava eu ter cortado o vínculo com ela e pronto, e não conversar mais com ela. Mas enfim, o que tá feito, eu não posso voltar atrás. E também não quero mais amizade com ela, quero distância pra falar a verdade. Hoje eu tô muito feliz com amigos maravilhosos do meu lado, totalmente diferente daquela cobra. Eita, amigos, que história, hein? Eu gostei. Essa menina faz um tempinho que ela mandou a história pra mim. E eu decidi trazer ela aqui pro canal, porque eu achei muito interessante. Já teve várias histórias aqui no canal de amizade falsa. Eu fico pensando, gente, o que passa na cabeça de uma pessoa pra continuar amiga de uma pessoa que ela tá vendo os sinais ali, né? Que a pessoa é tóxica, que a pessoa é abusiva. Eu não consigo entender. Mas essa menina, ela deixou bem claro na história que ela gostava da amizade dela. Muitas das vezes ela se sentia sozinha, e quando essa menina voltava a falar com ela, ela acabava voltando também para não se sentir sozinha. E ela era uma amiga leal, ela queria ser uma amiga leal para ela, né? Mas essa tal da Bianca, ela não era nem um pouco, né? Ela só tava ali por conveniência, tava com ela por conveniência. Para mim, uma amiga que humilha você, não vamos chamar de amiga, tá? Para mim, uma pessoa, vamos começar assim. Para mim, uma pessoa que humilha você, que chama você de feia, que diz que você é desarrumada, que tem vergonha de andar com você, trata você mal, pra mim não pode ser chamada de amiga, ok? Essa pessoa é sua inimiga, não é amiga. Outra coisa, olha o que a menina fez, olha o que a Bianca fez com ela. A Bianca inventou, falou uma mentira dela, que a menina não era mais de nada, que ela podia fazer de tudo com um carinha lá. E quase que acontece uma coisa pior com essa menina. Imagine se esse menino não tivesse se chateado com ela na hora que ela disse que ia gritar. Imagine se a nossa amiga aqui da história não tivesse ameaçado ele que iria gritar. Ele tinha feito ali, né, que quisesse com ela. Então, isso é amiga? Pode se chamar de amiga? Ainda bem que ela abriu os olhos, né, nesse dia, porque pra ela foi a gota d'água, porque ela se viu em perigo nesse momento. Ainda bem que ela abriu os olhos e ela viu que essa Bianca não era uma amiga pra ela, que ela devia parar de conversar. Não se deixem ser manipulados, não vá pela cabeça de ninguém. Gente, tenha a própria cabeça de vocês. Não precisa vocês ir na onda da outra pessoa. Ah, eu vou fazer isso porque é moda. Ah, eu vou fazer isso porque senão vão ficar fazendo bullying comigo. Gente, não interessa. O que interessa é a sua consciência, tá bom? Sua consciência limpa, sua consciência de que você tá fazendo o certo, de que você não vai cair nas armadilhas de ninguém. Então é isso, meus amores. Um beijo no coração de vocês. Deixa bastante like pra estar ajudando. Se você é novo e caiu aqui de paraquedas, se inscreva aqui embaixo. Ativa o sininho da notificação na opção todos pra não perder nenhuma história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!